Deus é bom. Pode se sentar, povo santo. Como é bom estar na casa de Deus, amém? Oh, glória! E hoje, sem surpresas, né, meus irmãos? Nós sabemos qual será a palavra. Noite de culto, de estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre o dom da profecia. Eu já vou avisando que nós não vamos terminar nesse culto. Hoje nós só vamos começar. Amém? Amém. Nós vamos começar um estudo sobre o dom da profecia. O que é o dom da profecia? Como exercer o dom da profecia? Quais são os limites do exercício do dom da profecia no âmbito da igreja? Como o nosso ministério lida com o dom de profecia? Então são perguntas que nós vamos responder, amém? Na verdade não vamos responder nada, quem vai dizer é a Bíblia, amém? A Bíblia. Nós estamos aqui todo mundo de coração aberto para poder aprender com a palavra de Deus e entender qual é o nosso caminho, amém? Então abra por favor a Bíblia, se você quiser, senão pode acompanhar aqui no telão, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Existem outras passagens da Bíblia, especificamente no Novo Testamento, que tratam sobre o dom da profecia. Mas eu estou trazendo essa passagem, esse trecho, para a gente usar esse aqui como guia, né? É bem instrutivo. 1 Coríntios 14, 11. Onde que você vai encontrar o Novo Testamento falando sobre o dom da profecia? Via de regra relacionada aos dons do Espírito Santo, né? Então, ali em meio a outros dons, do ensino, da pregação, do serviço, né? Da interpretação de língua, do falar em línguas, que nós vamos abordar aqui rapidamente, amém? E esse texto aqui, ele dá uma ênfase para o dom de profecia. Então vamos seguir, amém? Todos comigo, em nome de Jesus? 1 Coríntios 14, 1. 14. Isso. Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha o que essa palavra está dizendo, meu irmão. Está dizendo assim: seguir com amor, seguir o amor. O que é seguir o amor? Seguir o amor, Deus é amor, amém? É a gente seguir o exemplo de Cristo, né? Esse é o nosso caminho, Cristo é o nosso caminho. Cristo veio nos ensinar o amor familiar, o amor, né, na sociedade, o amor até o inimigo, né? O amor incondicional. E aliás, essa passagem está logo depois de outro capítulo que fala sobre o amor, que é o capítulo 13, né? E depois ele vai dizer: procurai com zelo os dons espirituais. Para quem que aqui o apóstolo Paulo está falando, que é o autor da carta? Ele está falando para a igreja de Corinto, mas através dela para todos nós, amém? Então aqui existe uma exortação, uma instrução, né? Uma orientação. Meus irmãos, segue o amor, então hajam com amor e junto, procure com zelo os dons espirituais. Então o irmão pode falar assim: ah, pastor, mas eu sou só um membro. Não importa. Essa palavra aqui não foi dirigida a um pastor, não foi dirigida a um ministro, não foi dirigida a um obreiro. Essa palavra é dirigida à igreja. Então nós devemos buscar os dons, amém? Quais são os dons? São vários, amém? Mas hoje nós não vamos falar dos dons. Nós já vamos aqui direto naquilo que Paulo está chamando a atenção, olha lá. Mas principalmente o de profetizar. Então ele está falando: segue o amor, não tem conversa, e procure com zelo os dons. Entre os dons, ele dá ênfase, principalmente o de profetizar. Amém? Amém. Continuamos. 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Depois a gente vai falar mais sobre isso.
Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Irmã, irmão, não é a palavra de hoje, mas eu vou aproveitar um ensejo para falar sobre línguas estranhas no nosso ministério. O que é línguas estranhas? Línguas estranhas é aquele dom, é um dos dons do Espírito Santo, que nos permite falar uma língua que ninguém entende. Por quê? Porque ela não é do ser humano, ela é a língua dos anjos. Amém? E essa passagem, ela deixa clara, olha só, ela esclarece o propósito de falar em línguas estranhas. Nós somos aqui da linhagem pentecostal, não somos? Nós viemos pela linhagem pentecostal. Embora a gente não se... Hoje é noite de estudo bíblico, amém? Então a palavra é desse jeito. A gente não... Nossa igreja, ela não se enquadra às classificações que a gente tem tradicionais, né? Nossa igreja é a igreja que é baseada na palavra, na oração, na comunhão e na missão. É isso. O que a palavra diz é o que a gente faz, amém? Não tem uma doutrina separada da palavra, né, irmãs? É a palavra. Se a palavra ela vai para cá, a gente vai para cá. E nisso a gente está concordando com o ministério A, B e C. Mas se a palavra depois fala para a gente ir para cá, a gente vai para cá. E às vezes a gente está discordando desse mesmo ministério A, B e C nessa linha e concordando com D, E, F. Importa para nós? Importa agradar a Deus e seguir a palavra. Amém? Está claro? Então, mas a gente tem uma vivência, né, ministerial, nós já tivemos em outras igrejas, então a gente sabe que existem igrejas que a gente chega e que o falar em línguas tem um lugar muito central no culto, né? Tem a hora que todo mundo, né? Bacana. Tem outras igrejas não, que as pessoas são mais comedidas, né? Elas não falam tanto, elas não se expressam. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado, amém? São formas diferentes, amém? Agora, o que é importante entender é o propósito. É o propósito. Por que nós não, olha que palavra forte, reprimimos o falar em línguas como alguns ministérios fazem? Alguém já viu, por exemplo, os irmãos reformados da igreja presbiteriana falar em língua? Não falam. Os irmãos católicos falam em língua? Não falam. Amém? Os irmãos luteranos falam em língua? Não falam. Então tem muita igreja, tem muita denominação cristã que aboliu falar em línguas. Isso é triste, isso a gente não concorda. Por quê? Porque é um dom. Amém? Olha, se a palavra está dizendo buscar os melhores dons e em seguida fala que um desses dons é o dom de língua estranha, olha, como que nós não vamos exercer esse dom? Amém? Então vamos nos distanciar de quem não fala em língua. Vamos nos colocar entre aqueles que falam em língua estranha. A pergunta é: qual é o propósito de falar em língua estranha? Isso que a gente tem que entender. Está claro, meus irmãos? Está claro? Então olha só, nós falamos em línguas estranhas. Por quê? Resposta, está aqui, ó. Edificar-se a si mesmo. Amém? É isso. Quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos edificando a nós. Amém? É um momento de, lá fora eles vão chamar de epifania. Palavra difícil, né? Aqui a gente só vai chamar claramente de o momento de sentir o toque do Espírito Santo. Amém? E aí a nossa boca, a gente perde o controle da boca, começa a falar em língua estranha. Não é isso? Não é assim que acontece? Muito bem. Por que a gente fala em língua estranha? Porque nós estamos nos comunicando com o plano espiritual. Nós estamos falando a língua celestial. Amém? E é como se a gente estivesse falando e sendo ouvido pelo Espírito, o Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Nós não estamos nessa dimensão, nós estamos em outra dimensão. Amém? Por isso a nossa explicação acaba aqui, não tem mais muito o que falar, porque essa outra dimensão a gente já conhece.
Vai conhecer lá na glória. Amém? Mas nesse momento a gente sabe que nós estamos, ao falar a língua dos anjos, das línguas estranhas, nós estamos edificando a nós mesmos. E aí vem, através da palavra, vem a conduta. Se a palavra de Deus está dizendo que a língua estranha edifica-se a si mesmo, então, meu irmão, ela não tem propósito para o meu irmão, ela tem um propósito para mim, o mim eu, o minha senhora, o meu senhor, minha senhora, mim, cada um de nós. Não é isso? Me edifica. Está claro? Então, quando o pastor está aqui no púlpito, fazendo oração, recebendo o toque do Espírito Santo, e vem a vontade de falar em língua, vem aquele poder que não está fora de controle, simplesmente vem, acontece. No nosso ministério, o pastor ele afasta o microfone da boca, porque o pastor não está edificando a igreja nessa hora, ele está edificando a si mesmo. Está claro, meu irmão? Por isso que aqui a gente não fala em língua no microfone. Por quê? Porque não é hora de edificar os outros, é hora de se edificar. E por que tomar esse cuidado de não botar o microfone na boca? Para não inibir os irmãos, para não pressionar os irmãos, porque nem todos os irmãos ainda estão falando línguas estranhas. Meu irmão, minha irmã, essa daqui não é bíblica não, provérbio, digamos do mundo, mas não sabe. Não sei se você já ouviu falar nessa, né? Você aqui, Maria, irmão Maria. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Olha que coisa. O produto pode ser tanto remédio quanto veneno, depende da dose que você toma. Então tem ministério que coloca o falar, é ou não é, irmã Alice? Que o negócio de falar em língua estranha é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que se o irmão não fala em língua estranha, ele acha que não tem toque do Espírito. Ele acha que não está com Deus. Ele acha que não foi batizado. Ele acha que ele vai para o inferno. É ou não é assim? Então coloca uma pressão no irmão de que ele tem que falar, e aí às vezes o irmão se sente até obrigado a fazer uma coisa que ele não está sentindo necessidade de fazer. E aqui está uma explicação de por que a língua estranha às vezes é falada exatamente igual entre 2, 3, 4, 5 pessoas. Olha, se é língua dos anjos, não deveria ser todo mundo falar a mesma coisa. Amém? Ou pelo menos não é obrigatório. Agora você já percebeu que se a gente vai na denominação A, tem um jeito de falar língua estranha que é as mesmas palavrinhas, e na denominação B as palavrinhas são outras? Então a gente tem que o quê? Deixar a mente livre para o Espírito trabalhar. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala: quando eu falo em línguas estranhas, a minha mente ela não está interpretando essas línguas. A minha mente está infrutífera. O que está sendo edificado é a minha parte espiritual, o meu coração. Amém? Então aí o irmão não tem que ficar sentindo, né, irmão Jorge? Não tem que ficar se sentindo pressionado, eu tenho que falar em língua, eu tenho que falar em língua, eu tenho que falar em língua. Não, porque a edificação é tua. Se você vai falar em língua, você vai gritar em línguas. Irmão, é você com Deus. Amém? Agora, o pastor não vai falar no microfone nessa hora. Por quê? Porque ele não está edificando a igreja, ele está se edificando. Amém? Agora, olha lá o versículo como é que continua. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica quem? A igreja. Aí é a hora de falar no microfone, falar alto, falar firme e ser repetitivo. E não é só o pastor aqui do púlpito, não, é o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão. Por quê? Quem profetiza edifica a igreja. Então, meu irmão, vamos lá. O dom de profecia está entre nós? Sim, ele está entre nós. E nós temos que entender o que é esse dom de profecia. Porque o Paulo está falando: buscai os melhores dons e
principalmente o da profecia. E nesse momento ele diz: aquele que profetiza edifica a igreja, o que fala em língua edifica a si mesmo. Amém? A mesma pessoa pode profetizar e falar em língua? Sim, claro, óbvio. Mas uma tem um propósito para a igreja e outra tem um propósito para si mesmo. Tá claro? Então vamos lá. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Meu irmão, vamos ficar aqui nessa primeira parte, depois a gente fala da segunda. E eu quero que todos vós falais em língua. Bacana. É bacana que todos falem em língua. Ah, pastor, mas eu ainda não estou falando em língua. Lembra do início? Buscai os dons. Então pede para o Espírito Santo. Amém? Principalmente domingo, naquela primeira parte do nosso culto, ou na hora que a gente, logo depois que a gente toma a Santa Ceia, são momentos que a gente, via de regra, consagra ao Espírito Santo. E é o momento, muitas vezes, de falar em línguas. Amém? Mas não só. Qualquer oração, eu acabei aqui quando eu estava fazendo a oração, veio um toque. Em casa, quando a gente está orando, como que isso acontece? Às vezes o irmão ainda não está vivendo essa experiência, então o que ele tem que fazer? Pedir ao Espírito Santo. Então ele começa falando glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Na hora, bum, a boca dele sai com tudo. E é na hora que ele menos espera. Amém? E Paulo está dizendo: eu quero que todos falem línguas, mas muito mais, ele quer muito mais que profetizeis. Por que isso, meu irmão? A premissa está no versículo anterior. Se a língua estranha me edifica, e a profecia edifica a igreja, e se o princípio lá do primeiro versículo é o amor, meu irmão, a gente tem sempre que buscar desenvolver o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia, ele edifica o próximo. E esse não é um ato de amor? Siga o amor e buscai os dons, principalmente o de profecia. Entenderam como é que é amar? É por amor a gente edifica o irmão. Por isso a gente deve desenvolver esse dom. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Por quê? Quando eu falo em línguas estranhas, eu estou me edificando. Agora, quando eu profetizo, eu estou edificando um monte de gente, inclusive a mim. Amém? O profeta edifica a si mesmo. Quem aí já leu os livros dos profetas? Ezequiel, profeta Daniel, profeta Isaías. Esses homens, eles eram edificados para edificar, não é isso? Isaías viu o trono para contar para os outros. Quem já pregou sabe o que eu estou falando. Você está aqui, você está com o esboço para te levar numa direção, você acha que está tudo dominado, daqui a pouco o Espírito está te levando para outro lugar, daqui a pouco ele está te dando lição que você está falando e está aprendendo, tudo na mesma hora. É sobrenatural. Então ele está falando o que, Paulo? Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Porque um edifica um, o outro edifica muitos. Amém? E a não ser que saiba interpretar, né? Para que a igreja também receba edificação. E aqui tem um ponto chave. Aqui que a gente percebe que tem dois tipos de profecia. Uma é a profecia que é baseada nas Escrituras, e a outra é aquele algo diferente foi recebido, sempre em concordância com as Escrituras, mas um algo diferente que é extraordinário e que tem um propósito muito singular. É aquele momento em que outros ministérios usam essa expressão, né? Deus mandou te falar. Quem já frequentou outras igrejas já ouviu essa expressão, né? Deus mandou te falar. Esse está interpretando algo que o Espírito falou. Amém?
Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Paulo está dizendo o seguinte: o que adiantaria se eu saísse da onde eu estou e fosse lá para Corinto, e chegasse lá, todo mundo me recebesse, ô missionário, porque Paulo era um missionário, né? Ô pastor, que Paulo era pastor, não é? Ô apóstolo, que Paulo era apóstolo, não é? Paulo era isso tudo, não é isso? As igrejas que ele dirigia, ele era pastor. As igrejas em que ele plantava, ele era missionário, né? E ao tempo todo ele é um apóstolo. Apóstolo significa enviado, não é assim? Muito bem, presta atenção, hein? Se Paulo chegasse em Corinto e começasse a falar em línguas, do que isso aproveitaria para a igreja? Está entendendo assim ou não? Imagina que o irmão Juarez ele é convidado para pregar, né, num hospital. Aí ele chega lá, todo mundo aguardando ele, todo mundo empolgado. Vamos ouvir o irmão Juarez falar. Aí o irmão Juarez chega lá e começa. Uai, eu não entendi nada. O que esse homem está falando aí? Uai, ele está falando em línguas, ele está se edificando, mas ninguém está entendendo. Então Paulo está falando assim: o que vai me adiantar se eu ter convosco para ficar falando em línguas estranhas? Não, eu tenho, quando chegar aí, eu tenho que passar para vocês a revelação de Deus. Eu tenho que dar para vocês a palavra, eu tenho que profetizar. Amém? Eu tenho que ensinar vocês a doutrina. E aqui que a gente começa a entender o que é a profecia no Novo Testamento. A profecia no Novo Testamento não é exatamente igual à profecia do Antigo Testamento. Por uma razão muito simples, está lá em Hebreus. No próximo culto eu vou trazer essa palavra. Faz parte do próximo momento que a gente vai continuar falando sobre o dom de profecia. Mas no livro de Hebreus, já vou adiantar, ele diz o quê? Que antigamente Deus falou de muitas maneiras. Ele falou pelos anjos, ele falou pelos profetas, mas agora ele falou pelo seu Filho. Amém? Então não tem mais essa de um recado particular que esteja alheio às Escrituras. Amém? Porque a revelação está completa. Não tem mais nada para poder. Vamos lá, vamos entender. Quando Isaías estava profetizando, ele estava construindo a Bíblia. A Bíblia não existia. Ele tinha lá o Pentateuco, ele tinha os livros históricos. Mas quando ele estava profetizando, a Bíblia estava nascendo. Amém? Então, naquele momento, a profecia ela era algo que estava acontecendo espontaneamente. Mas agora, meu irmão, minha irmã, que a revelação está concluída, e que nem mais um tio, nem mais um C, nem mais um A pode ser acrescentado, o dom de profecia é sobretudo o ensino da Bíblia. Está claro? Falar o que está na Bíblia. Meu irmão, profetizar não significa antecipar o futuro. Isso é um tipo de profecia, chama de escatologia. Profecia significa que você dá o recado de Deus. Lembra de Natã, quando confrontou Davi? Falou com Davi: se um homem roubasse uma ovelha, o que você vai? O Davi falou: tinha que matar esse homem. Pois é, você roubou a mulher do Urias. Quem estava mandando o recado era Natã, que estava falando com o rei Davi. Ou se o Natã falasse com o rei Davi daquele jeito, ele, pessoa física, ele ia para a cadeia. Ninguém falava assim com o rei. Ele estava levando um recado de Deus. Não é isso? O que o pastor faz quando prega a Bíblia? Trazendo recado de Deus. O que você faz na sua casa quando você lê a Bíblia para os seus parentes? Você está trazendo o recado de Deus. Então você está profetizando. Amém? Então profecia não é tão somente Deus mandou falar. Profecia é sobretudo
versículos, capítulos, livros, passagens, a mensagem contida nas Escrituras. Está claro? Esse é o dom da profecia da nova aliança. Da mesma sorte, se as coisas, versículo 7, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citária, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citária? Está aqui continuando o argumento. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ele está dizendo assim, não adianta falar coisas que ninguém vai entender. Aí continua aqui que assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que a pessoa que exerce o dom de profecia, ela busque fazer as pessoas entenderem. Amém? Vamos lá, vamos devagar. Quem aqui já teve dificuldade com a passagem da Bíblia? Quem já teve dificuldade? Leu aquela passagem e falou: meu Deus, o que o Senhor quer dizer para mim? Oh, que língua difícil! Oh, que palavrinha que não encaixa! Não é? Acho que todo mundo já teve isso, né? Nossa, mas que dificuldade de entender qual que é a mensagem que está aqui. Meu irmão, minha irmã, qual é o papel do profeta? É pegar essa mensagem, que aparentemente é incompreensível, e fazer as pessoas entenderem. Está claro? Olha lá, ó. Não pronunciar as palavras bem inteligíveis, ou seja, compreensivas, como se entenderá o que se diz? Isso não tem a ver só com entender a língua portuguesa, não, meu irmão. É às vezes encaixar a palavra na vida do sujeito. Eis o dom de profecia. Meu irmão, vamos lá, esse daqui é padrão. A gente sempre recorre a essa imagem. Davi enfrentando Golias. Davi vai à batalha contra Golias. O que isso significa? Qual é o papel do pastor quando vai ensinar essa passagem? Apresentar aplicações, para não ser apenas um livro de história. Não basta saber que um dia Davi enfrentou Golias. É necessário entender o que Deus quer me dizer quando Ele diz que Davi enfrentou Golias. Qual é o recado? Às vezes tem um irmão que está enfrentando uma dificuldade na saúde, e cabe o pastor mostrar que é um Golias na vida do irmão, é aquela doença. Então cabe ao pastor mostrar para o irmão que ele deve se comportar como Davi se comportou frente a Golias. Davi teve medo? Não. Davi usou armadura de homem? Não. Davi foi tentar ser quem ele não era? Não. Davi achou que se ele fizesse musculação e esgrima ele ia ser mais poderoso e enfrentar e vencer. Não, ele só fez o seguinte: destemidamente foi na direção de Golias e disse: em nome do Senhor eu vou te derrotar. Pronto, ensinamos ao irmão como ele deve lidar com isso. Em nome do Senhor. Hoje a gente não fala o Senhor dos Exércitos, hoje a gente fala em nome de Jesus. Esse demônio está repreendido na minha vida. Amém? É assim que a gente se conduz. E aqui que está o dom da profecia. O dom da profecia se manifesta aqui. Quando aquele que lê a Escritura torna esta palavra compreensível para cada irmão. Cada irmão entender o que a palavra quer dizer para ele. Amém? Está ficando claro, meu irmão? Isso é profecia. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que fala, e o que fala será bárbaro para mim. Bárbaro por quê? É como se duas pessoas estivessem falando línguas diferentes, eles não iam se entender. Assim também vós, como desejais dons espirituais,
procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Aqui Paulo vai mais, ele abre, né, o assunto. Ele fala assim: todo dom que você busca no Espírito Santo, não busca para você, busca para edificar a igreja. Amém? E para isso você tem que buscar os dons. E é aqui que a gente entende por que a profecia, Paulo colocou no primeiro versículo como sendo tão importante. Pois o que tem a finalidade, a função primordial de edificar a igreja? A profecia, a pregação da palavra. Amém? E aí vamos chegando ao fim. Pelo que o que fala a língua estranha, ora para que a pessoa, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Lembra que eu falei? Mas o meu entendimento fica infrutífero, sem fruto. Lembra que eu falei agora mesmo? Quando a pessoa fala em língua estranha, ela está falando a língua digitusante, ela está edificando o seu coração, sua espiritualidade, mas o seu entendimento não vai entender nada. Se nem a pessoa que está falando ela entende, o que dirá o irmão, não é? Que está do lado da pessoa que está falando em língua estranha? Não vai entender nada. Por isso nós devemos falar em línguas estranhas, para nos edificar, mas devemos profetizar para edificar a igreja. E a profecia, o dom de profecia, no nosso contexto atual, é o dom de expressar a revelação completa de Deus em palavras compreensíveis, para que as pessoas possam entender o recado do Altíssimo. Está claro, meus irmãos? E assim a gente inicia o nosso estudo, e no próximo culto nós vamos mais a fundo no detalhe sobre o dom de profecia. Amém? Glória a Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.